Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem neste momento, enquanto estaremos ministrando a palavra do Senhor neste pequeno devocional. Eu quero ler a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a seguir, que diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Que Deus acrescente as suas ricas e gloriosas bênçãos à leitura de sua palavra e a todos que nos ouvem neste momento. Se tem um desejo no coração de cada eleito, é prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele quer se tornar semelhante a Jesus. O alvo é a própria pessoa de Jesus Cristo. O alvo é ele servir ao Senhor Jesus de todo o coração. E justamente nesse tempo do fim, Deus tem chamado o seu pequeno remanescente. Deus o tem separado de todo o sistema religioso, todo o sistema mundano e caótico, e tem trazido para dentro da sua arca de refúgio, para dentro da sua palavra de promessa. Ouça, Deus requererá mais dessa geração do tempo do fim do que em qualquer outra era que houve. Nunca houve um tempo em que Deus tenha realizado tanto, em que Deus tenha feito tanto. Porém, as pessoas, a própria igreja, não tem considerado e nem recebido aquilo que Deus enviou para a era e para a igreja. Vivemos numa era onde o Senhor foi expulso, foi colocado para fora da igreja. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Jesus foi colocado para fora, mas na verdade era nós que teríamos que sair correndo e bater a porta, ou ir atendê-lo desesperadamente e recebê-lo. Sim, esse é um tempo onde todo tipo de sistema criado pelos homens tende a substituir aquilo que Deus tem enviado. O homem tem atrapalhado, impedido a outros de entrarem no reino. Os púlpitos estão atrapalhando, na maioria das vezes, aquelas almas desejosas por mais de Deus. Esta é uma era de todo tipo de informação, informação de toda natureza, informação misturadas, parecida com as verdadeiras. Esse é um tempo de conhecimento acumulado. Tempo esse, como disse Paulo, que teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Precisamos da palavra, sim, mas da palavra viva, no poder do Espírito Santo. Isso teremos dessa forma, irmão, se não termos a ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida e na palavra. Aí teremos o quê? Um evangelho sem vida. Paulo diz que o evangelho não veio somente em palavra, mas em demonstração de espírito e de poder. Ele disse que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Sem isso, meus irmãos, teremos somente informação, letra morta, debates intermináveis. A palavra de Deus precisa se tornar realidade de vida em nossa vida. Meus irmãos, cada um de nós tem um alvo, e esse alvo não é algo que te venha iludir, nem é um alvo cujo objetivo é fazer de nós famosos. Não! Vamos prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que alvo? Ele mesmo, Cristo é este alvo. E eu quero te dizer uma coisa: quanto tempo vamos continuar gastando
sem resultado espiritual algum em nossa vida? Como podemos continuar com uma vida espiritual sem o Espírito Santo? Quando que realmente vamos acordar para encarar essa situação de dormência, de amnésia? O que estamos esperando? Cada era espera alguma coisa. Cada um de nós está esperando algo. E o que estamos esperando? Para que rumo estamos prosseguindo? O que estamos esperando, amados? A grande tribulação? O trono branco? O que você está esperando? Prefere continuar da maneira que está? Você esqueceu a hora em que estamos vivendo? Você já olhou os ponteiros proféticos desta era? Olhou os ponteiros, o relógio escriturístico? Você perdeu a essência do porquê você vive nesse tempo? O seu alvo é ser como Jesus? Refletir a Ele? Ou continuar expressando a imagem do velho Adão? O velho homem? A velha natureza? Saiba, você está diante de desafios e não pode cortar caminho, ou seja, não pode buscar atalhos. O Senhor está te chamando. Ouça, o Senhor está te chamando a vivermos no reino do seu Espírito, pois é para ali que fomos transportados, para o reino do Filho do seu amor, nos chamando a viver uma vida onde Ele tenha toda a preeminência. Somos chamados a ser participantes da natureza divina. É o que a palavra diz. A sermos participantes de sua santidade. É o que a palavra diz. A sermos participantes de Cristo. É o que a Bíblia diz. Igreja, veja que hora estamos vivendo. Esqueça as coisas que para trás ficam. Prossiga para as que estão adiante. Adiante está a eternidade. Adiante está a promessa. Adiante está um novo céu, uma nova terra. Adiante está Cristo. Veja se os crentes estão preocupados em fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade. Será que estamos carregando conosco evidências de adoção? Evidências de termos nascido de novo? Evidências de que somos selados, separados do mundo para o reino? Irmãos, como vamos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, quando é que vamos entrar nessa realidade? Agora ouça, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Você percebe que um novo homem está sendo formado em seu interior? São promessas. Isso é prosseguir para as coisas que estão adiante. Pois nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O Espírito Santo está trabalhando em nós para tirar toda a superficialidade, tudo que impede a entrada da ação sobrenatural do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. Isso é prosseguir adiante. Precisamos ter essa experiência própria de que algo aconteceu em nossas vidas. Precisamos, sim. Por outro lado, não precisamos ficar preocupados quando esta obra é feita. E não importa o que alguém diga de nós. Uma coisa é certa que você deve analisar. É que pelo fruto se conhece a árvore. Quando alguém está falando de uma árvore frutífera que não gosta dela, o melhor que tal pessoa irá fazer é atirar pedras. E se observar aqueles que atiram pedras, você vai ver que são árvores secas, não possuem um relacionamento profundo com Deus, sua vida espiritual está apagada, seu testemunho não tem luz. Você precisa com urgência conhecer aquelas pessoas, conhecer aquele crente pelo que ele é em Cristo, porque fora de Cristo todos nós estamos condenados.
Então tenha muito cuidado a falar de alguém para outro alguém, porque esse outro alguém já falou para mais alguém, e quando o círculo fechar, vai cair bem em você que começou. Como está a sua condição espiritual ultimamente? Tens intercedido pelos irmãos? Tem procurado servir melhor aos outros? Você sabe que nós mesmos não temos condições. Isso é feito somente através da vida divina em nós. E precisamos com urgência aquilo que Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é prosseguir pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você se rende a Cristo. Você rende a sua vida a Ele. Ou seja, você permite Ele ser o que Ele é em você. Eu vou repetir, meu irmão. Você se rende, ou você rende a sua vida a Ele? Ou seja, você permite Ele ser o que Ele é em você? Então, meu irmão e minha irmã, a vida de Cristo passa a ser vista em você. Quando você passar pelo cenáculo, onde de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, onde todos estavam sentados, e línguas de fogo pousaram sobre suas cabeças. Isso é prosseguir adiante. Então você não será mais o mesmo. Você passa a ter uma ligação entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível, entre o mortal e o imortal. Haverá uma diferença no teu viver, no teu orar, no teu servir. Precisamos que isso seja real em nós primeiro. Primeiro começa conosco. Então passaremos a viver uma vida de crucificação, sim. A cruz nunca foi retirada do cristianismo, mesmo depois de Pentecoste. Cada um de nós precisa levar a cruz, precisa ser crucificado para o mundo, crucificado para si mesmo, morto para si mesmo. Oh, corra, desça o Jordão urgentemente. É disso que precisamos. Isso é prosseguir para o alvo. Vida de crucificação, uma vida separada do mundo, do pecado, e passaremos a viver para o reino de Deus, passaremos a viver para os outros. Diz o irmão Brana, quando você passa a viver para os outros, tendo o Espírito Santo, isso é vida eterna. Como disse o irmão Brana, ame aquela pessoa mesmo que você saiba que ela quer te matar. Faça alguma coisa por alguém que nunca fez nada por você. Isso é ser semelhante a Jesus. Isso é prosseguir para o alvo. Não é cantar, não é pregar. Isso apenas acompanha. Isso somente vai de carona. Mas o mais essencial, meu irmão, minha irmã, é a vida dele pulsando em sua vida. Não é uma grande obra que apareça aos olhos dos outros, mas às vezes é algo que você faz para a glória de Deus e que não tem nenhum olho humano vendo. Ninguém vai comentar aquilo que você fez para a glória de Deus. Ficou entre você e Deus aquela obra. Mas o humano é assim. O homem natural quer que tudo que ele faz, quer que todos o vejam e aplaudam. Isso incha o ego. Porém, João encerra o seu evangelho dizendo em João 21, 25: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Você já imaginou isso? João diz que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus realizou. Mas uma coisa é certa: ele deseja que a vida dele seja vista em você. Ele deseja que uma nova história, uma história espiritual, sobrenatural, seja escrita nas tábuas do teu coração. Sim, ele deseja que a vida dela seja vista em você. Como disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem alguma obra de Cristo sendo realizada em você nesse momento? Tem o Espírito Santo te despertado para uma busca mais profunda? Você está tendo fome e sede pelo que é do céu? Você deseja uma nova pátria?
Você tem desejo de ser semelhante a Ele? Você poderia se render a Ele agora? Agora, nesse momento? Se rende a Ele nesse momento e diga: Senhor, eis-me aqui, molda-me segundo o teu querer. Ou como Maria de Nazaré disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme as tuas palavras. Olhe, não importava mais o que Maria seria chamada, agora era: cumpra-se em mim a tua palavra. E com você não é diferente. Quando a palavra de promessa encontra o seu lugar no teu coração, então o Espírito Santo se encarrega de cuidar para que tudo aconteça conforme a palavra. E você tem esse desejo? Você é uma dessas pessoas que querem ver a palavra viva se manifestar? Então essa é a hora, esse é o tempo, é para você. Chegou bem para você a hora certa. É Cristo Jesus o Senhor. Ele é o teu alvo, Ele é o teu objetivo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossiga para as que estão adiante. Aleluia, prossiga com Ele, prossiga com Cristo. Deus te abençoe, Deus te sustente nessa estrada da vida, nessa jornada de fé. Que Deus seja contigo, meu irmão. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. É Cristo Senhor, presente constante.